Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariana aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Aprendendo com a Palavra. Seja bem-vindo, meus irmãos, você é muito bem-vindo. Gostaria que você que está assistindo esse vídeo agora, continue no vídeo comigo até o final, porque nesse vídeo, meus irmãos, vamos aprender a pregar. Você é convidado para pregar em uma igreja. Você ora a Deus, Deus te dá o texto. E o texto que Deus te deu, um exemplo, é Marcos, capítulo 4. Você aqui vai pregar em Marcos, capítulo 4. Você escolhe um verso 35, que é um texto muito conhecido. Marcos 4, 35. Vai dizer aqui, ó, que Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Isso aqui é um subtítulo. Por aqui, meus irmãos, você já pode dar um tema. Por exemplo, você é convidado para pregar em uma igreja. Isso aqui é um exemplo. Chegando na igreja, o pastor te passa o microfone. Você cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Acabando de fazer isso, você já pede para os irmãos abrirem as suas Bíblias nesse texto de Marcos, capítulo 4, o versículo 35. Diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então, esse versículo aqui já está dizendo, o primeiro ponto que você pode abordar aqui, depois de abordar o tema pode ser: Jesus acalma a tempestade. Aí você, nesse versículo aqui, você já pode abordar o primeiro tópico. O primeiro tópico pode ser assim, ó: Jesus põe à prova aqueles que seguem. Então, todos aqueles que estavam seguindo, ia seguir Jesus, ou já estavam seguindo Jesus, ele colocou a prova. Mas que prova que Jesus colocou? Os seus discípulos. Vejamos que Jesus aqui, ó, aqui no capítulo 4, Jesus pregou, né? Pregou a parábola do semeador. Jesus pregou o dia todo. Chegando à tarde, já tardezinha, já estava começando a escurecer. Os discípulos aqui achou que Jesus ia embora, ia parar, desistir ali, já tinha terminado a sua tarefa. Mas o texto está dizendo que Jesus, aqui no 35, naquele dia, esse dia aqui, foi o dia que Jesus estava pregando para o povo, aqui no capítulo 4, versículo 1, Jesus estava pregando para o povo. Naquele dia, naquele mesmo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos. Então, o primeiro tópico pode ser assim, ó: Jesus põe à prova aquele que os segue. Então, você aqui começa a pregar que naquele dia, sendo já tarde, Jesus entrou no barco com seus discípulos. Aí você lê o verso 37, você pode pular até o verso 36. Entra no verso 37 e diz: ora, mas levantou-se naquele mesmo barco ali grande temporal ou grande tempestade de vento. Mas as ondas aqui arremessavam o barco aqui. O barco chegou a entrar água. Então aqui você começa a extrair lições, lendo os versículos aqui, ó. Ora, o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal. Aqui você pode pregar em cima disso aqui. Que levantou-se naquele dia, né? Levantou-se grande temporal. Foi quando Jesus entrou no barco com seus discípulos. Então, veja que quando Jesus entra no barco com nós, não quer dizer que nós não vai passar por problemas. Aí você aplica para a igreja, que mesmo Jesus estando conosco, vai ter problema, vai ter tempestade, vai ter a enfermidade, vamos passar por um grande vento na vida. A prova vem, você que vai pregar sobre isso na igreja. Então aqui você começa a destacar lições. Ó. O verso 38 diz assim: Jesus estava na popa, ele estava dormindo, então já sobre um travesseiro, e eles despertaram. Então os discípulos aqui, quando viu a tempestade assolando, a tempestade era grande,
que é que nós faz quando a gente está passando uma luta? O que é que nós faz? É clamar a Jesus. Talvez quando está tudo na bonança, nada aqui, a gente não lembra de orar, mas não lembra de clamar a Jesus. Mas foi só Jesus tirar uma soneca, foi dormir, veio a tempestade, veio o problema em nossas vidas, que você vai pregar isso aqui. Aí os discípulos lembraram de Jesus. Então a gente aqui, trazendo para o dia de hoje, a gente só lembra quando vem a tempestade em nossas vidas. Aí lembra de orar, lembra de ir para a igreja. Aí você vira mais crente. Então Jesus aqui, ó, ele colocou o povo aqui, está colocando nós aqui, trazendo para o dia de hoje, está colocando a prova, ele põe o povo à prova. Aquele que segue ele, ele coloca à prova. Você está entendendo? Porque ele já disse, ele já tinha falado antes, dizendo, quer me seguir? Pega a tua cruz e me segue. Cruz fala de humilhação, de dor, de tristeza, de morte. Então, cruz já está trazendo problemas. Então, Jesus aqui já alertou os discípulos. Então, aqui ele continua aqui, ó, o 39. E ele despertando. Aí, quando eles clamaram a Jesus, de repente, Jesus levantou-se e Jesus repreendeu. Veja que quando Jesus repreende o vento, repreende o problema em nossas vidas, os discípulos aqui não acreditaram, né? Mas que homem é esse que até os ventos obedecem, até a tempestade obedece? Então, eles mesmos não estavam acreditando. Andava com Jesus e via Jesus fazer milagre e eles desacreditaram. E Jesus toma a palavra e diz, que homem de pequena fé, né? Tem ânimo, porque Jesus às vezes tem que apertar a nossa orelha, tem que dar um puxãozinho de orelha em nós, para nós despertar mais. Porque se a tempestade não vem, aí você vai pregar, está pregando para a igreja aqui. Se a tempestade não vem, se os problemas não vêm, né? Talvez essa tempestade, esse vento, não foi o inimigo que colocou, foi o próprio Jesus que colocou a prova sobre esse povo aqui, sobre o discípulo, para ver que ele despertava, se ele despertava mais. Porque hoje o povo está dentro da igreja, você começa a pregar. Tem que Jesus dar um puxão de orelha em cada um, para ver se ele desperta. Tem que vir a prova, tem que vir problema em nossa vida, para que nós sejamos mais crentes. E aqui você faz uma pequena conclusão, e você entrega o microfone para o seu pastor, agradecendo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.